os partidos aliados manobraram, obstruíram e, com isso, ficou para outubro a análise do texto. A presidente da CCJ, que é a deputada Caroline de Tone, teve que pautar para depois do primeiro turno das eleições municipais a análise da anistia. Portanto, o projeto fica pendurado por pelo menos mais um mês. Enquanto isso, a gente vai ver agora um vídeo da apresentadora da Globo News, a Daniela Lima, dando um recado do posicionamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que já ameaçam declarar inconstitucional a lei se ela for aprovada. Vamos ver. É interessante esse ponto que deixa o nosso jurista aí ouvido. Você ouviu dois especialistas muito bem fundamentados, né? Ele diz, a intenção não é nem beneficiar aqueles que neste momento já estão condenados e presos, mas sim afrontar o Poder Judiciário, que foi, inclusive, o maior destinatário do ódio dos golpistas do 8 de janeiro. Foi destroçado. Mas a gente vai te dizer agora o que é que o próprio Supremo Tribunal Federal está achando dessa discussão. Ontem eu contei para vocês que, nesse ano, essa coisa de anistia não termina de tramitar no Congresso. Se terminar de tramitar, vai ser no ano que vem, o que integrantes do Supremo, o plural, duvidam. Mas, se por algum motivo a proposta de anistia a condenados pelo atentado ao Estado Democrático de Direito do Brasil comprovado, houve articulação, vídeo, troca de mensagens, se você, a parte em que se duvidava de que foi uma tentativa de golpe, essa parte acabou, está provado nos autos, por áudio e vídeo dos próprios envolvidos, inclusive nos mais altos estamentos burocráticos do governo federal. Pois muito bem, se porventura for aprovado, será declarado inconstitucional. E eu alerto aos deputados, inclusive ao relator do projeto, o que me disse um integrante do Supremo. Se isso passar um dia, será declarado inconstitucional. E um dos fundamentos será exatamente esta entrevista. Que entrevista? A entrevista do deputado Valadares, relator ao Estúdio I, da Andréa Sadi. É uma prova de desvio de finalidade. Por quê? O deputado abertamente vinculou a aprovação da anistia à reunião de votos para o próximo presidente da Câmara. Toma lá, dá cá, abertamente. O que o ministro disse, ele vinculou a anistia à eleição da Câmara. É quase uma compra de votos. Desvio de finalidade é quando você aprova alguma coisa, não pensando no bem social, mas buscando obter um outro ativo. É disso que se trata. Então fica aqui, inclusive, o alerta, né? Tá todo mundo de olho em tudo. E o mesmo foi dito pela outra apresentadora da Globo News, a Andréa Sadi, que fez essa entrevista mencionada pela Daniela Lima com o relator do projeto, entrevista essa que, segundo elas, vai ser usada como base para que os ministros do Supremo invalidem a anistia. Vamos ver. Enquanto a gente estava aqui no programa, eu conversei com algumas fontes do Judiciário, porque eu já quero jogar para frente o que pode acontecer se esse projeto passar lá na CCJ e tiver se avançar na Câmara. E aí essa fonte falou assim para mim que se um dia esse projeto passar no Supremo, na visão dessa fonte, o projeto vai ser declarado inconstitucional e que, na avaliação dele, um dos fundamentos vai ser, inclusive, a linha do que o deputado Valadares, relator do projeto que falou aqui ontem, contou para a gente. Prova de desvio de finalidade na avaliação de integrantes do Supremo. Então, Otávio, achei importante deixar registrada essa informação aqui. Vamos lá, Fabi, começo contigo, sua análise tanto sobre o comportamento da imprensa, esses vídeos que a gente acompanhou, como sobre essa possibilidade de declaração de inconstitucionalidade da anistia. Bom, primeiro eu alerto que usou a Daniela Lima, eu acho que ela tem que ser bem responsabilizada, porque primeiro, quem é ela para dizer o alerto? Ela pode ter sim canal de comunicação direto com os ministros, mas isso é completamente inverdade e desinformação, para não pegar mais pesado aqui, porque a gente sabe que não estamos em tempos normais, né? Pelo menos para nós aqui o negócio tá bizarro. Mas vamos lá. Essa CCJ, eu até vi que o presidente Bolsonaro teve que ligar para o Deltan Dallagnol, que fez uma live que entrou o Marcel Van Hatten, a Carol de Tone e o Valadares, dizendo o seguinte, que não tem esse projeto de anistia, olha o cuidado do presidente Bolsonaro, esse projeto de anistia não tem nada a ver com ele, não está se pensando nele. Né? O pedido do presidente Bolsonaro, ele pediu para o Deltan esclarecer, ele falou, Deltan, você esclareça isso, porque rolou aquela fofoca de que estava rolando um acordão. E aí isso na CCJ, quem está utilizando, e talvez realmente tenha um desvio de finalidade, se chama Arthur Lira. Não tem nada a ver com o deputado aí, o Valadares, que é do Centrão, mas aqui do Centrão, que inclusive está ajudando, porque entendeu a licitude, a causa e o tamanho do peso que isso tem para as pessoas e para quem ainda pensa no próximo, ele entendeu, então está lutando a boa luta. O que foi falado não, isso é fato.
O Arthur Lira, quando percebeu que ele ia perder esta pauta para ele negociar o futuro, né, da presidência da Câmara, olha, gente, olha a que ponto nós estamos chegando no Brasil. Ele fez, então, começou, né, a ordem do dia no plenário da Câmara, e aí, com isso, acabou tirando, né, toda aquela força que tinha e não conseguiram votar. Até a gente falou isso a respeito ontem aqui, tinha previsão se era possível votar ou não por conta do quórum, e foi avisado, então, né, para a Carol, para os demais, que deveria isso um pouco mais para frente. Eles tiveram que se fechar numa sala, meu Deus do céu, eu não consigo imaginar isso, né, com a viúva do Clezão, com os demais que estavam ali, explicar a situação, que se insistisse, poderia pôr a perder. Olha que coisa difícil que é o Brasil, né, para passar essa anistia por conta desses interesses políticos que não, desta vez, não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. Então vamos lá, Daniela Lima, eu te desafio, se tem desvio de finalidade, minha querida, primeiro desvio de finalidade que nós temos a ser apurado no Brasil, se isso aqui for levado a sério, são dos próprios ministros, que você disse aí no plural, que está vendo isso como uma disputa partidária, sendo que o que está sendo colocado ali em jogo, que é a anistia, é justamente para ter autonomia do poder legislativo novamente. Isso não pertence ao judiciário, tá? Isso não pertence. Então, declarar inconstitucional algo que está previsto na Constituição é um pouco bizarro, mas a gente sabe, né, que realmente você tem fontes, e essas fontes estão incomodadas. Então, é isso que está acontecendo. Está tendo uma acomodação de poder, está sendo utilizado o nome de pessoas que nem estão na briga política no momento, como, por exemplo, do presidente Bolsonaro, e nós estamos vendo essa várzea. Isso, para mim, é várzea. Então, quanto mais a gente se aprofunda nesse tema, mais fica expostos essa quantidade de gente que só pensa em si mesmo e que faz de tudo pelo poder. Então, aqui eu deixo assim, registrado o meu total desprezo por essa conduta do Arthur Lira, que está pensando em jogar essa pauta de anistia em favor dele próprio e a sua própria permanência aí de fazer a sucessão na Câmara. Isso é muito pequeno, isso é muito pouco. Enquanto isso, a gente continua censurado e essas pessoas continuam presas. Olha, realmente é vergonhoso. Eu estava... É aleatório, mas eu acho que é uma dica cultural. Às vezes a gente precisa trazer algumas coisas. Tem um desenho animado que... como é que era? Pink and the Brain, né? Pink Cérebro, que passava. Né? E aí a Pink o Pink é alto, magricelo, branquelo, o cérebro é atarracado, baixinho, gordinho. Eles falam assim, o que vocês vão fazer hoje? Olha, eu vou dominar o mundo, mas por quê? Porque eu falei com não sei quem aqui e tal. Não sei, eu me lembrei desse desenho hoje, aleatoriamente, assim, dois personagens que conversam com várias... e criam uma tese maluca e por aí vai. Me lembrei desse desenho, Pink Cérebro. Brown, olha só. Em relação à Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, o PL 2858, ele vai andar. É um PL de autoria lá atrás, deputado Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, ex-deputado. Esse PL é relatado pelo Rodrigo Valadares. O Rodrigo Valadares fez andar, tem um parecer positivo. Tem outros 6 projetos apensados, essa palavra feia, né? A gente falou já sobre isso, que é pendurado, que prevê perdão a multas, perdão anteriores ao 8 de janeiro. Nós tivemos uma sessão hoje na CCJ muito emblemática, marcada pela presença da viúva do Clezão. Ela carregava um cartaz, estava ao lado da filha de 23 anos, e carregava um cartaz, Justiça por Clezão, enquanto falava o deputado namorado da Fátima Bernardes, o Túlio Gadelha, falava em golpe, essas teorias estapafúrdias que Pink e Cérebro defenderiam hoje, se tivessem numa emissora de televisão, no rádio, em páginas de jornais e por aí vai. E foi uma sessão emblemática. Decidiram deixar para depois da eleição, por um motivo muito simples. É moeda de troca do Arthur Lira. O Arthur Lira quer o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, mas precisa dos 92 votos da bancada do PL, que tem a anistia como bandeira, e tem também os 2 blocões, que juntos formam 308 votos.
são blocos que têm uma sopa de letrinhas, mas, sobretudo, bancadas robustas, como a do União Brasil, a do PSD do Kassab, a bancada do PP, e ali também tem possíveis candidatos à presidência da Câmara. Então, o Arthur Lira está empurrando um pouquinho para o final do ano, ele sabe que essa bandeira da anistia precisa passar pelo plenário, vai passar pela CCJ, vai passar pelo plenário, e a maioria simples, não é PEC, não precisa de quórum qualificado, ou seja, maioria de plenário dos presentes passa e aí vira problema do Senado. Então, a anistia é uma realidade, goste quem gostar, estejam eles aqui, no desenho animado, em qualquer lugar do planeta. Próxima pauta, falando dos réus do 8 de janeiro, da possibilidade de anistia aí que entra no radar, com esse cenário que o Silvio narrou pra gente. A Débora, o caso da Débora teve uma novidade, a PGR analisou um recurso que pedia a soltura dela, da Débora, e esse recurso foi rejeitado. A PGR, pelo menos, se manifestou contra o pedido, a decisão ainda cabe à Justiça, né, mas é o posicionamento do Ministério Público. O Ministério Público, na figura da PGR, se manifestou contra a soltura da Débora, que é a autora da pichação Perdeu Mané. Pode colocar a foto, Cláudio, com a notícia da decisão da PGR, do parecer da PGR. A Débora foi presa no 8 de janeiro, a autora dessa frase que eu mencionei, e no parecer negando o pedido, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse que a defesa da Débora não conseguiu apresentar fatos novos. Então, segue mantida a prisão dela. Parece que a única esperança é mesmo a anistia, né, Constantino? Pois é, né? E eu não gosto da palavra anistia porque presumo que cometeu um crime. Agora, escrever com um batom uma frase que quem foi o autor da frase devia estar preso, porque confessou um crime, né? Devia ser um árbitro imparcial e diz: nós derrotamos Bolsonaro, perdeu o Mané numa mola. Esse foi o contexto, né? Eu acho que isso é loucura. E veja, o país está entregue realmente na mão da bandidolatria, porque na mesma hora que sai essa notícia, temos aqui uma outra. Mulher que atirou nas costas do namorado em São Paulo é solta pela justiça. Então, assim, o recado que a justiça brasileira dá é: use munição, chumbo, bala, não use um batom como arma, porque senão você pode se dar mal, né? É uma loucura. Agora, anistia não é a melhor palavra, porque não houve crime, não houve golpe, viu, Daniela Lima? Não houve nenhuma tentativa de golpe. Mas é o caminho necessário para tentar pacificar o país, não com um acordão para não ter o impeachment do Moraes. Mas vamos lá, né? Globo News. São garotas de recado do STF. E se vangloriam disso. Desvio de finalidade foi o recadinho que ela deu, né? Para já dar a justificativa, antes mesmo de qualquer coisa. Para mim, condicionar apoio que fosse, independentemente da questão do Lira, dos bastidores, condicionar apoio à candidatura da presidência da casa a alguém que demonstre compromisso com a defesa da justiça, eu acho absolutamente legítimo e nenhum desvio de finalidade do Congresso. Eu sou um parlamentar, eu vou virar e falar: você quer meu voto para presidente? O que você pensa sobre os abusos de poder do Alexandre de Moraes? É uma pergunta que vai estar na boca de todo eleitor nas eleições. Já está, até para prefeito, que não tem nada que possa fazer. Por quê? Porque é um termômetro de medir o quão compromissado você está com a justiça, com a coisa pública. Então, desvio de finalidade, para mim, é TSE tomar lado e torcer e agir para favorecer um dos partidos. Para mim, desvio de finalidade é ministro do Supremo ir ao Congresso praticar ingerência em outro poder para tentar barrar uma PEC do voto impresso. Para mim, desvio de finalidade, claramente, é um ministro que se vangloria de ter derrotado um dos lados. Nós derrotamos o bolsonarismo num convescote da UNE, de comunistas. O mesmo do Perdeu Mané. Isso é desvio de finalidade, né? Agora, Daniela Lima, arrogante, dando recadinho, dando alerta e afirmando: houve golpe. Não houve. Sabe quem diz que não houve? Além de todo mundo ter o mínimo de bom senso e que sabe que tia do Zap com Bíblia e algodão doce não comete golpe de Estado sem arma, quem sabe disso é o ministro da Defesa do Lula. Quem sabe disso, ainda que com um sotaque lusitano, é o Gilmar Mendes. Não houve golpe. Mas a Daniela Lima, do alto da sua arrogância, somada à ignorância jurídica, ou seja, à sua estupidez, ela afirma esse tipo de coisa. E veja,
O STF mandando recado e considerando tudo que ele não gosta inconstitucional e tudo que ele quer como lei, né? Manda fechar logo o Congresso, gente. Para que serve 500 e poucos deputados, 81 senadores, 11 bilhões por ano? Eles deram um golpe perfeito. Deram um golpe perfeito, porque é um circuito fechado. Né? A palavra final de tudo cabe ao STF, que define o que é Constituição, o que é lei, o que é verdade, o que é mentira. Mesmo quando haja o arrepio da lei. Quando rasga a Constituição da qual deveria ser o guardião, deveria protegê-la. É a ditadura absoluta. É o golpe perfeito por meia dúzia de togados corrompidos, colocados lá por um ladrão numa sabatina de uma turma no meio de mensalão e petrolão. Então, de novo, né? A implicância com o meu xará, o relator Rodrigo Valadares, é porque ele humilhou um dos garotos de recado da Globo News, o André Trigueiro. Ele humilhou. Ele virou e falou assim, são fatos e opiniões. Os fatos são esses. Depredação, não sei o quê. Que houve um golpe de Estado é a sua opinião, você tem direito a ela, mas é uma opinião. Agora, se é golpe de Estado depredar, cadê 15 anos de prisão? Vamos lá, né? 1 ano de prisão para a turma do MST, MTST, Black Lives Matter no Brasil, não tem o Black Bloc, Antifa. Cadê a prisão para essa turma toda? Então, meus amigos, nós estamos diante de um cinismo muito grande. E você, Fabi, queria te ouvir também sobre o caso da Débora, esse posicionamento da PGR. Olha, eu fui tentar ler a argumentação e está difícil até para a gente pensar, né, com uma certa lucidez, mas o Gonê disse que não há fatos novos, né, que a defesa não trouxe fatos novos. Bom, eu acho que o Gonê não deve acompanhar as notícias, mas aquela Deolane, ela foi, agora já voltou, né, para a cadeia, mas ela tinha permitido para ela a prisão domiciliar justamente porque ela tem filho menor. Não tem fato novo. Fato novo é todo dia aquelas 2 crianças acordarem sem a mãe, né? Então, assim, eu não sei qual que o Gonê quer que a defesa aponte, sendo que os fatos antigos, ou os fatos velhos, ou os fatos que são fatos, já está na legislação o bastante para permitir que essa mãe, com seus 2 filhos, vá para casa cuidar desses 2 filhos. Isso não está tirando ela do processo. Então, eu sinto vergonha. Aí sim, existe um acordão, né, definitivo no Brasil, e o Gonê não está para brincadeira, porque realmente você colocar seu nome numa petição dizendo a defesa não trouxe fatos novos para colocar em prisão domiciliar uma cabeleireira que só fez isso aí, que não teve a sua conduta individualizada. Bom, é o que eu falo, né? Cada um tem o seu preço ou o seu valor. E fica muito claro quem é que tem preço.